Fala, meu povo, sejam bem-vindos, todos vocês, ao nosso último dia, nosso último encontro, última aula, último culto, último dia do nosso desafio, que irá servir de pilar, né, de resolução para 2021. O último dia, o sétimo dia do nosso evento, do nosso encontro 2021, você não está preparado e não soube lidar com a vida em 2020, o que te garante que você vai conseguir lidar com ela em 2021? Se não conseguiu ser antifrágil, se não conseguiu enfrentar a vida com honestidade, se terceirizou, se fugiu, se escondeu, ah, olha só, graças a Deus que nós não precisamos nos envaidecer, nem fazer análise de profundidade de quem Deus usa, de quem Deus não usa. Mas em janeiro, volta lá, ou aqui no meu Instagram, ou no YouTube, há um vídeo curto que acordei de madrugada ouvindo a ministração da Nívia Soares e fui impactado pelo Espírito Santo a gravar aquele vídeo mediante a tudo aquilo que nos esperaria em 2012. Fui zombado, escarnecido, ridicularizado. As pessoas achavam que a gente queria estar dentro de um campeonato espiritual para ver quem é mais de Deus, quem não é, e não se tratava disso. Se trata de que Deus ainda fala, se trata de que a Bíblia é verdadeira, se trata de que o mundo segue o seu curso. E nesses 7 dias que a gente está aqui juntos, eu só fundamentei você, se você concordar comigo, a ter a percepção certa, e a percepção certa é a eternidade pautada no seu conhecimento bíblico, pautado naquilo que está escrito. Então, as enchentes de BH, e Deus me usou ali para falar que acabaria com os altares da Babilônia por meio dos palcos da Babilônia, por meio de Belo Horizonte. Aí vem vírus, vem pandemia, vem quarentena, o comércio gospel acaba, não tem evento, nem conferência, portanto, nem banda, nem pregador itinerante, nem pastor local que só vive de evento. Parou tudo, parou o comércio, acabou os palcos, só sobrou os altares. E eu não preciso narrar aqui a retrospectiva, tanto na fé quanto no mundo, na sociedade, de todas as tragédias que aconteceram em 2020. Ontem ou antes de ontem, o bispo da Universal sendo preso, a suspeita do Ministério Público de movimentação ilícita de mais de 6 bilhões de reais na conta. Então Deus fala ainda na terra, e você, nós, como povo de Deus, precisamos viver de maneira inteligente. E a maneira mais inteligente de se viver é viver de maneira antecedida ao problema. Deus fala, e tudo aquilo que Deus fala, também Ele quer fundamentar, precaver, fazer com que o seu povo se anteceda às consequências do problema. Aí quando Deus fala, a gente pede para Deus falar. Eu falei isso aqui o ano inteiro. Nós clamamos por uma sociedade justa e ainda toleramos uma igreja injusta. Então, se a gente não está sabendo lidar com um problema pessoal, será que a gente vai ter coragem de lidar com os problemas da igreja, com os problemas sociais? Se eu sou covarde para confrontar a minha própria vida, será que eu tenho coragem de confrontar os erros públicos? Aí a gente clama por verdade, a gente clama por justiça. E quando Deus começa a agir, a gente começa a zombar da verdade. A gente começa a zombar dos homens de Deus. Uai, mas você não orou para Deus fazer justiça? Quantos, gente? Olha só, eu tenho um projeto absurdo. E que projeto absurdo é esse? Para dar auxílio terapêutico e jurídico para que vítimas sexuais de pastores façam suas denúncias.
Quantos pastores nós ajudamos a aprender esse ano? Então, olha só, se você não está sabendo viver a tua própria vida, será que tu está preocupado com a santidade da igreja? Será que tu está preocupado com a obra de Deus no mundo? Então, olha só, a tua covardia em enfrentar com coragem os problemas sociais e os problemas da igreja vem justamente dessa vida ridícula que você está vivendo. Dessa vida sem compromisso consigo mesmo. Dessa vida sem compromisso com nada. Nem com Deus, nem com aquilo que está escrito, nem com o outro, nem com o próximo, nem com a tua própria casa, nem com o teu próprio casamento, nem com a tua própria família. É aquilo que eu falei no dia das hienas e dos leões. A gente está rindo é muito. E sabe por que a gente está rindo muito? Mesmo com esses caos todos aí, não é que a gente tem que ficar negativo, pessimista, depressivo, mas a gente tem que reconhecer o fato, gente. Olha só, um amigo me mandou aqui um projeto de lei de um deputado distrital aqui. Olha só, eu falei isso. Então ouça o meu vídeo de janeiro de 2020 e ouça uma pregação minha, o juízo de Deus para 2020. Essa pregação está no YouTube e eu preguei ela em agosto do ano passado, dizendo que Deus faria o que está fazendo em 2020. Ok? E eu também disse que coronavírus seria a amostra grátis do controle social, do controle das liberdades individuais. E vocês ficam rindo. Sabe por que vocês ficam rindo? Porque vocês estão no pornô. Vocês ficam rindo porque vocês não são fiéis. Vocês ficam rindo e escarnecendo porque não está levando as coisas a sério. Nem a Deus, nem a Bíblia e nem a si mesmo. Isso é uma piada para você mesmo. Aí você quer fazer da palavra profética uma piada porque você é uma piada. Mas eu disse isso. E olha o que está acontecendo, gente. Aí vamos esquecer os conspiracionismos evangélicos, ok? Mas quer o vírus seja in natura, ele nasceu naturalmente de algo que não se descobriu ainda a origem, ou ele foi fabricado em laboratório, que eu não duvido muito. A China comunista só consegue ser comunista totalitária com o capitalismo. Então, os 5 principais vírus dos últimos 25 anos procederam da China. Eu não duvido, eu não sou maluco, eu não sou terraplanista, eu não sou conspiracionista de teses loucas evangélicas, não. Mas é só observação sociológica mesmo. Os principais 5 vírus do passado, pega aí os 25 anos para trás, pega os 5 principais vírus de onde vieram, da China. Então, vamos lá. Quer o vírus seja in natura, quer o vírus seja produzido, ele tem por fim o quê? Afetar a economia das nações. Se você não sabe, a China é um dos maiores compradores de dólar. Eu espalho o caos, a economia vai lá embaixo, o dólar vai lá em cima e eu compro mais. E eu cresço. A China não cresce como comunista não, gente. A China cresce como capitalista. Mas o regime dela é comunista, totalitário, com um ditador lá. E quem se opor, morre. E a igreja que está lá na China não tem liberdade. Até o sermão tem que ser averiguado pelo Estado. Aí vocês estão aí brincando, irmão. O que eu sempre digo, Islã, comunismo, tudo irmão siamês, biblicamente falando, do tempo do fim. E é mais fácil para você ficar rindo, mais fácil para você ficar zombando, escarnecendo, do que juntar os elementos escatológicos. O que eu disse ontem para você, não entre em pânico, só pergunta qual é o teu lugar no reino de Deus nesse mundo caído. Qual é a tua ação para a glória de Deus enquanto você está aqui na terra? Então, o que eu estou falando não é para você ter medo, pelo contrário, irmão. Voltando aqui, só para eu concluir o raciocínio. Coronavírus é uma amostra grátis.
do controle das liberdades. Lembra da marca da besta? Aí fica todo mundo gospel. Ah, é um chip. Vai botar um chip na testa, vai botar um chip na mão. Tem uma pregação minha de 7 anos atrás, sem vídeo, só áudio, tá no YouTube, chamado A Marca da Besta. Coloca Anderson Silva, ou pastor Anderson Silva, Marca da Besta. Ouve aí 2 horas de pregação para você aprender a levar as coisas a sério, não julgar poeticamente que o comunismo, o socialismo, o marxismo, as esquerdas são brincadeira de criança. Vai lá, só para você ter uma noção. E uma das características da marca da besta é o direito de compra e venda. E o controle de compra e venda, antes de tudo, vem de quê? Controle das massas. O Estado máximo, lembra o que é o comunismo? O socialismo, Estado-mãe, Estado-pai, controlando todas as liberdades, definindo até onde você vai, definindo seu direito de ir e vir, restringindo o seu direito de ir e vir, seu direito de compra, seu direito de venda. E olha só, gente, um amigo meu, político, me mandou aqui um projeto de lei. Olha só, o STF, ele determinou aos estados e às cidades, aos prefeitos e aos governadores, a liberdade de compra da vacina internacionalmente, ok? Então, se a Anvisa não liberar a validação da vacina, o STF já ordena que prefeitos e governadores comprem diretamente a vacina sem nenhum tipo de comprovação de sua eficácia e por aí vai. E esse mesmo STF diz: a vacinação não é compulsória, ou seja, ela não é forçada, ela é facultativa. Mas quem recusar terá algumas liberdades restringidas. Então, olha só, um projeto de lei do Distrito Federal. Então, STF está aí, como uma amostra grátis do controle das massas. Governadores estão aí. O Doriana, de São Paulo, fica em casa, mas acabou de pegar o avião para Miami, o governador calça-vácuo lá, né? O Doriana de São Paulo. Você tá ligado quem é. Então, olha só. Ainda não foi aprovado aqui no Distrito Federal, mas pode ser, ok? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de lei de Chico Vigilante. Deputado distrital, sabe de quem? PT. Vamos lá. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1, torna obrigatório aos cidadãos residentes no Distrito Federal a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para atos administrativos junto ao governo do Distrito Federal, acesso a qualquer benefício social do governo do Distrito Federal, matrícula na rede de ensino público ou privado. Então, olha só. O Estado, isso é escatológico, o Estado máximo, controlando todas as liberdades de ir e vir, liberdades individuais, liberdades sociais. Irmão, e tudo isso aqui é amostra grátis para o controle da liberdade de fé. Então se prepare, meu amigo, para o pau quebrar nas próximas décadas. Você está achando que você está numa Disneylândia? Você está achando que evangelho é conferência, LED e fumaça? Olha só, torna obrigatório aos cidadãos residentes do Distrito Federal. Se não, ele é. Olha só, se vacinar não é obrigatório, mas se não vacinar, você não pode ter atos administrativos junto ao governo de Brasília. Você não pode ter acesso a nenhum benefício do governo de Brasília. Você não pode se matricular nem na rede pública e nem na rede privada do Distrito Federal. Assim, ó, eu maqueio o ditatorial. Você não é obrigado. Mas se você não fizer, eu restringo as suas liberdades.
Tenso, né? E a gente brincando de igreja e coloquei tudo isso para a gente mergulhar no nosso tema de hoje, o nosso último tema do nosso evento da CAF, da Comunidade Antifrágeis. 2021, você não está preparado. Como produzir vida em meio ao caos? Primeiro ponto, tendo a perspectiva eterna. Não é porque o mundo fica caótico, falei isso aqui no primeiro dia. Tem irmãos tão frágeis, tem irmãos tão medíocres que diz: se o mundo vai ficar ruim, vou me matar. Se o mundo vai ficar ruim, por que santificar? Se o mundo vai ficar ruim, por que prosperar? Se o mundo vai ficar ruim, para que ter filho? Eu não quero ter filho num mundo como esse. Irmão, me chamaram de profeta do caos porque eu venho cantando a pedra desde 2019. O pau tora em 2020 e eu fui fazer filho. Vai nascer agora em janeiro, Estevão. Irmão, se a mulher deixar, faço outro filho em 2021. Por quê? Mesmo diante do caos, o cristão precisa ser encontrado por Deus, vivendo sua vida de maneira natural, como se nada tivesse acontecendo. Porque o que está acontecendo não é nada extraordinário que já não tenha sido dito pela palavra. Então, assim, ó, não é porque o caos vai se instalar que eu vou desesperar a minha vida e vivê-la de maneira controvérsia ao que está escrito. Eu vou continuar, como eu disse no primeiro dia, pastor, missionário, servo, empresário, cheiroso, focado, frutífero, pai, marido, irmão, cidadão, lutando, sabendo que nem todas as guerras vão ser vencidas, porque está escrito que todas as guerras não serão vencidas. Mas não é porque todas as guerras não serão vencidas que o cristão ficará deitado no seu sofá. Não é porque todas as guerras não serão vencidas que eu não lutarei, que você não deve lutar. Então, se Jesus voltar hoje, ou se Jesus voltar amanhã, eu tenho que estar empolgado da mesma maneira, irmão. O Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, fez uma nota sarcástica, contra aquele Porchat lá. Falei isso ontem, né? O comediante lá do Portas do Fundo, que só faz piada sobre Jesus e a igreja. Não faz uma piada sobre muçulmano e nem Alá. Ele vê onde o calo aperta, porque ele sabe que um cristão, a ética cristã é a vida. Bateu em uma face, dê a outra. É a nossa ética de fé. O Islã não. Insultou o profeta, bomba neles. Aí o bonitão falou: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me torno ateu. É esse o mundo que está aí. Mas não é porque esse mundo está do jeito que está que eu pararei de produzir, pararei de crer, pararei de criar. Como produzir vida em meio ao caos, pastor Anderson? Continuar crendo. Mas o mundo está terrível. Jesus disse. Ué? Jesus disse que nós chegaríamos a esse dado momento, gente. Olha só, o que você vai ouvir na minha pregação, A Marca da Besta? Que Jesus Cristo disse nos evangelhos que nós seríamos expulsos das sinagogas. Então, há um sentido profético para o tempo que ele disse e há um sentido atemporal também. E chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Então, Jesus anteviu o que o Islã faz com o infiel. O muçulmano crê que está louvando a Deus quando ele pratica a barbárie, quando ele derruba prédio, mata pessoas, degola pessoas. Eu já vi no início da minha fé, e Deus me repreendeu muito com um provérbio dizendo que o justo não se alegra com sangue alheio. Então, nos meus 2 primeiros anos de fé, alguém me mostrou um repórter norte-americano sendo decapitado por muçulmanos.
A coisa mais tenebrosa que eu já vi na vida. Aquilo me chocou de uma maneira, aquele repórter, ele grunhia como um porco, com a boca amarrada, sem poder se defender, os braços amarrados, e a lâmina muito afiada, foi muito rápido, né? 15, 20 segundos no máximo, mas uma coisa aterrorizante. Então, esse povo crê que a morte do infiel é um ato de adoração a Deus. Mas eu não posso me assustar com isso. O Islã vai dominar o mundo no tempo escatológico do fim, irmão. Prepare-se para isso. Eles estão silenciosamente se espalhando pelo mundo. Eles estão silenciosamente comprando estruturas econômicas pelo mundo. Mercado financeiro, grandes universidades nos Estados Unidos já são deles. Mais de 50% dos cassinos de Las Vegas já são dele. Aqui em Anápolis, 1h30 de onde eu estou, mandaram um sheik novo, tipo um pastor Lucinho islâmico, para revitalizar a mesquita e para converter o coração dos jovens. E o cara não tinha 10 pessoas congregando na mesquita de Anápolis. Hoje já tem mais de 400 jovens congregando na mesquita de Anápolis. Então você está aí, meu amigo. Por isso que a gente afronta você como um homem babaca de Deus, que deveria estar fazendo a coisa certa e está aí, idiotizado na vida, viciado, adúltero, fraco moralmente, sem honrar as calças e nem honrar a fé. Mas voltando aqui, antes que eu me zangue com você. As Sunas é o livro paralelo ao Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã, revelado a Alá, por Alá. Deus para ele, criador de todas as coisas. E o profeta do Islã é Mohammed, ou popularmente conhecido como Maomé. As Sunas é a jornada do profeta. É como se fosse uma chave bíblica, sabe? Uma interpretação bíblica. Alcorão é o livro sagrado, Sunas é a vida prática e o entendimento do profeta sobre o caminho sagrado do Islã. Nas Sunas, o profeta Mohammed diz que o infiel que afirma que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. No livro de Apocalipse, João vê uma nuvem de testemunhas próximo ao trono de Jesus, clamando por justiça e dizendo essas palavras. Até quando vai nos negar justiça? E João pergunta ao anjo quem são aqueles que clamam por justiça. E o anjo responde a João dizendo: os que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. Você ouviu o que eu disse? As Sunas afirmam que o infiel que afirmar que Deus tem um filho, e Jesus é o quê? Filho de Deus. O infiel que afirmar que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Tem 3 meses, eu postei aqui no meu Instagram e no meu Facebook, que um professor na França, por insultar com cartoons, caricaturas de desenho animado, insultar Mohammed, o profeta, um aluno muçulmano contou para o seu pai muçulmano. No outro dia, o pai muçulmano do aluno foi até a escola e matou o professor na rua da escola, em plena luz do dia, por decapitação. E Jesus responde em Apocalipse dizendo: é necessário que se cumpra o dia dos vossos irmãos que morrerão como vocês. Ou seja, em algum momento histórico haverá uma barbárie islâmica pelo mundo, onde o infiel morre. E principalmente o infiel que afirmar que Deus tem um filho. E você está aí brincando. Pastor, como produzir vida em meio ao caos? Crê no que está escrito. Entender o que está escrito. Entender o tempo histórico daquilo que está escrito. Ter temor daquilo que está escrito.
perceber no teu tempo, ter discernimento. Você está comendo, bebendo, como se Jesus não fosse voltar. Não, eu não entro em pânico com os acontecimentos do mundo, mas viver em alerta com os acontecimentos do mundo é reconhecer aquilo que está escrito. E ao reconhecer aquilo que está escrito, isso me ativa para uma vida extraordinária. Isso me ativa para uma vida mais santa, mais focada, mais coerente, mais resiliente, mais capaz, mais frutífera, mais social, como disse John Wesley. Então, não adianta discutir os métodos dos coaches e treinadores de desempenho. Seja a melhor versão de si mesmo. Olha o melhor ano da tua vida. Não, irmão, se você não tiver o parâmetro eterno, vai ser o pior ano da sua vida, mesmo que você ganhe milhões. O melhor ou o pior ano da sua vida será pautado pelo tanto que você reconhece a Bíblia como verdade, reconhece os acontecimentos históricos que a Bíblia assim afirma e se posiciona como um mensageiro da verdade. E se posiciona como um mensageiro de Deus. Não adianta ser o melhor, não adianta ganhar tudo, não adianta ser o mais graduado, não adianta ser o mais capaz. A pergunta é o quanto você está reagindo à verdade que Deus já estabeleceu, à verdade que Deus já determinou. É necessário e é possível vida em meio ao caos. Os apóstolos foram perseguidos e mortos e não pararam de produzir. Muitos homens na história do cristianismo foram perseguidos e mortos, mas não pararam de crer, de viver e de produzir. Martinho Lutero, irmão, em meio ao caos da Reforma, você tem noção disso? É muito fácil ler a Reforma. Espera aí, gente, rapidinho. Alô? Oi? Ele mesmo. Tem um X35 na porta. É só apertar a sirene aí que o pessoal atende. Não. É uma casa de muro branco. Portão branco. Isso. Não, você deve estar na casa um. Você está de frente com a IPTG, não é? Aí tem família minha, mas eu fico nesse mesmo lote na rua de trás. Qualquer dúvida, liga aqui de novo, tá? Valeu. Perdão, gente. Estão me ouvindo? Voltou, graças a Deus. É possível. O que é que eu estava falando? É fácil ler a Reforma Protestante. Você não teria capacidade de encarar a Igreja Católica Romana da época, nem os papas e nem os padres. É aquilo que eu disse sobre José e Maria em um dos nossos dias aqui. Deus tem a ideia. E antes de Deus ter a ideia, Deus encontra a pessoa. Então Deus decidiu que a reforma, a ruptura, precisava acontecer. Mas antes de fazer a coisa certa, Deus também encontra a pessoa certa. E não encontrou a mim, nem encontrou você, encontrou Lutero. E Lutero não ficou assim, ai, vou morrer, ai, os papas vão me matar.
ele foi levado para uma certa inquisição e ele diz: eu não posso negar a minha própria consciência. Você nega as teses, você nega seus escritos, você nega seus livros. Ele diz: eu não posso negar a mim mesmo porque eu não posso negar a minha consciência. Ou seja, eu e a verdade somos um. E quando foram, de alguma maneira, tem um livro meu aqui na minha biblioteca, não sei onde está, se está aqui, se está em casa, chamada Teologia dos Reformadores. A Teologia dos Reformadores. Nesse livro, o autor cita que quando tentaram dizer: ô Lutero, parabéns pela reforma, ele respondeu: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Ai, Jesus, eu leio isso e eu fico louco. Sabe por quê? Porque, gente, olha o caos, gente, olha o juízo de Deus, gente, olha o vírus, gente, olha o fim. E para de ser, para de fazer, para de criar. Então, Lutero, envolvido num caos cabuloso, como diz os nossos filhos, que qualquer um de nós infartaria, morreria, e o cara tira a onda dizendo: foi nada não, eu não fiz nada não, eu tô aqui com os meus amigos tomando uma cerveja. Ou seja, gente, não é porque o caos se instalou que a vida tem que parar. Por isso, assim, ó, vocês perguntam: pastor, você é a favor da vacina ou não? Eu sou a favor da liberdade, macho. Eu sou a favor, assim, ó. Ah, lockdown. Ó o Doriano aí. Ó esse sem vergonha aí. De São Paulo. Lockdown para você e ele foi para Miami. E os filhos foram para Bahia para passar Natal e Ano Novo. Ou seja, coronavírus virou candidato político, meu amigo. Então eu não sou anticientífico. Eu não quero que as pessoas morram. Mas esses salafrários, esses sem vergonhas, esses pilantras, ampliam o caos mais do que ele significa. Lockdown para você, milhões para mim. Lockdown para você, corrupção para mim. Quantas licitações, você viu aí, foi divulgado, quantas licitações, irmão? Porque na pandemia não há necessidade de licitação. Quantas compras sem licitação os governadores malditos desse país não fez? Em breve, o de Brasília cai também. A maioria usou o vírus como plataforma política para enganar o povo, irmão. Então, olha só, marca da besta não é uma questão de chip na mão e na testa. É controle filosófico, controle do pensamento, controle da liberdade, controle da vida. E você está esperando um chip na mão e os caras já estão trabalhando há muito tempo, porque a Bíblia diz que testa em mão. Mão direita na Bíblia é mão da força, do poder, da execução. E testa também significa entendimento, raciocínio. Marca da besta também pode ser, está lá escrito no livro, quem lê entenda. Então, eu não estou dizendo que eu estou com a interpretação, a revelação correta. Mas marca da besta, na minha interpretação, tem mais a ver com política e filosofia do que com chip. Porque a filosofia muda o saber, o que a sociedade pensa. Olha aí o menine. É menine ou menine? Menine. Menine. O que é isso? Mudança do padrão filosófico, mudança do pensamento. Marca da besta determina como o mundo vai pensar e como o mundo vai viver. Porque eu vou executar com a força do meu braço aquilo que creio. Se creio errado, pratico errado. Se pratico errado, creio errado. E o caos está aí. Porque, olha só, lockdown. E esses canalhas, governadores malditos do nosso país, não estão preocupados com as outras consequências do lockdown. Criminalidade que aumenta. Tá aí o saidão. Lockdown para você, saidão para um monte de vagabundo cometendo crime, abuso, estupro, latrocínio. Lockdown para você,
e você não tem dinheiro para hospital, o SUS sucateado porque eles roubam o nosso dinheiro, não tem comida na mesa. Irmão, servimos aqui como igreja local mais de 100 famílias durante o ápice da quarentena. Toda semana, graças a Deus e graças a muitos de vocês que transferiam recursos. Irmãos mandavam R$ 10, irmãos mandavam R$ 1.000, tinham irmãos que mandavam R$ 6.000 para a gente comprar de alimento, de cesta básica, porque esse mesmo governo que diz lockdown é o governo que quer que você morra, porque isola você, mas é muito fácil, irmão, lockdown para o Doriano em Miami, mas lockdown para a Dona Maria aqui na Estrutural, que é a nossa favela, lockdown para o seu Zé aqui no Sol Nascente, que é a nossa favela. Quem vai resolver o lockdown dele? Aí o filho dele vai lá e pega um 38 do amigo e vai assaltar a tua casa, a minha casa. Então percebe o caos que esses pilantras não estão querendo resolver? Então assim, ó, ninguém está sendo anticientífico, mas a maioria deles não quer resolver o problema e vai ficar pior. Vai ficar pior. E não é porque vai ficar pior que a gente não possa agir, não possa remediar, não possa confrontar o mal. É necessário e é possível produzir vida em meio ao caos. Então, irmão, tinha dias que eu me emocionava. Eu vinha para o meu gabinete aqui no prédio da igreja, estacionava o carro e tinha filas aqui na porta da igreja. Filas. De famílias, de senhoras, de pais de família, de senhores. Sabe para quê? Pegar uma cesta básica e um refrigerante para levar para casa. Se eu achar que é impossível produzir vida em meio ao caos, eu dou poder a esses malditos governantes do nosso país. Não, eu vou continuar produzindo, confrontando, afrontando, questionando, cuidando dos que cuidam. Cuidando daqueles que precisam de nós. Então é possível. Falei isso aqui ontem. O mundo precisa de você. O mundo precisa que você descubra sua vocação. O mundo precisa que você descubra o propósito da sua existência. Você é um presente de Deus ao mundo. Então, se você esperar os governantes, olha aí, o cara todo, né? Nossa, que raiva eu tenho daquele Dória. E o vírus, e o lockdown, e a vacina, e aquela boquinha dele, que vontade de socar aquele sem vergonha. Tá lá em Miami, tirando onda com a minha e com a sua cara. E o seu Zé tá lá, lockdown no barraco de Madeirite. E ninguém vai se compadecer dele, e ninguém vai comprar a dor dele, ninguém vai comprar a briga dele. Gente, nós somos o futuro. Nós somos o futuro. Eu sou o futuro, você é o futuro, nós somos o futuro. Não espere nada dos políticos. Existem políticos sérios e políticos comprometidos com a causa do Senhor, é óbvio. Mas tenha a esperança certa, a esperança é o Senhor, não é a política. Olha só, gente, eu falei aqui do Crivella, tá preso. Pode não ser nada, pode ser tudo. Mas olha, sabe o que me dói o coração? É assim, ó, descida, cachoeira, te apruma, larga o teu pecado e se posiciona. É possível a gente testemunhar que a transformação vindoura está chegando, que o dono do mundo vai destruir os destruidores da terra, está lá escrito em Apocalipse 11. Nós podemos ser uma nuvem de testemunha da bondade de Deus nesse mundo, irmão. O MP disse que em 2019, só na congregação que o Crivella é bispo, 6 bilhões de reais passaram por essa igreja. Você tem noção disso, irmão? 2011, a Receita Federal disse que a arrecadação anual da igreja cristã no Brasil passou de 20 bilhões de reais. E agências missionárias afirmaram que nesse mesmo ano, onde a igreja arrecadou 22 bilhões no ano, a sua doação missionária foi de 100 milhões, menos de 1% de sua arrecadação anual.
ela investiu na natureza do seu propósito, que é servir o mundo. Quando eu digo você é o futuro, é que você pode ser o novo Crivella, bispo de verdade, não bispo de mentira. Amanhã você pode ser o novo Crivella, o novo Malafaia. Eu estou falando isso como exemplo. Quem são os xerifes que mandam nesse país religiosamente falando? E amanhã você pode estar na posição de liderança, mas aprenda e ouça seu amigo hoje. Você pode fazer a coisa certa. Você pode ser o pastor que vai ter uma igreja que movimenta 6 bilhões por ano, mas são 6 bilhões que glorificam a Deus, que abençoam o pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. E não que você vai sair em manchete de jornais preso. Então a decisão é sua. O futuro é nosso. Se nós abraçarmos o fato. Eu fui hoje à tarde com a família assistir Mulher Maravilha e o início do filme mexeu muito comigo quando aquela garota tentou burlar o campeonato das Amazonas lá. E quando ela foi lançar a sua flecha para concretizar sua vitória, não sei se sua mãe ou a outra amazona para ela e diz, não. E aquela criança chora dizendo, isso é injusto. E a mulher diz a ela, você não é digna da vitória, porque você pegou um atalho. Eu anotei algumas coisas aqui. Foi forte. Esse filme hoje mexeu comigo. Nada de bom nasce da mentira, disse essa mulher. Já velha, não sei se para sua filha, alguém me ajuda aí se era filha, era tia. Nada de bom nasce da mentira. Nenhum herói de verdade nasce da mentira. Perder não é uma vergonha. Vergonha é saber o que é a verdade e não aceitá-la. Alguém aqui, o pastor tá dando spoiler. Só lamento, tô dando mesmo. Você pode ser o futuro, meu irmão, minha irmã. Você pode ser o futuro. Você pode ser o futuro. Mas abraço o que eu estou falando hoje para você. Nada de bom nasce da mentira. Nenhum herói, nenhuma heroína nasce da mentira. Perder momentaneamente não é uma vergonha. Vergonha é saber o que é a verdade e não aceitá-la. Somente a verdade pela verdade é o que vai possibilitar a minha e a sua vida a prosperar no reino de Deus. Não é o oposto disso. Não é o oposto disso. Amar e abraçar a verdade pela verdade. E eu queria deixar um texto com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 23. Está escrito. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam, mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama para isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimente todos os irmãos com beijo santo. Para eu concluir o meu raciocínio, o primeiro fundamento
para que você produza vida em meio ao caos é ter a eternidade e a Bíblia como perspectiva. Não pode perder a Bíblia e nem a eternidade de perspectiva. É baseado na Bíblia e na eternidade que você reage melhor ao que está acontecendo, mesmo que aquilo que esteja acontecendo seja um caos. Segundo fundamento é entender que a vida ela é integral, ela não é fragmentada, e aquele que viver de maneira fragmentada falhará. Falhará no caráter, falhará na família, falhará no ministério, falhará na sociedade. O apóstolo Paulo disse que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos da vida, ou seja, a fé é totalizante, ela não é fracionária, fragmentada. Não tem como eu ser salvo para a eternidade sem que essa salvação afete o caráter. Não tem como a fé que salva eternamente, que afeta o caráter, não afetar as finanças, nem afetar a sexualidade, nem afetar o namoro, ou o noivado, ou o casamento, ou a visão política, filosófica de mundo. A salvação em Deus, ela é integral. Que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Então não tem crente santo num assunto e profano em outro. A Bíblia diz que não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. O talvez não é do diabo, o talvez já é o diabo. Sim, não, a palavra determina. Que o espírito, alma e corpo. Então ele falou de uma realidade existencial tricotômica, espiritual, emocional, relacional, material. Então, perceba-se como Pastor Anderson produzir vida em meio ao caos, entender que você possui 3 dimensões de vida: a espiritual, a emocional pessoal, a relacional familiar social. E deixe esse tripé caminhar junto. Não seja somente espiritual se o espiritual fizer você falhar no emocional. Não se dedique ao emocional ao ponto do emocional te fazer falhar no social, no coletivo. Então, perceba-se de maneira integral. Eu sou espiritual, eu sou pessoal, emocional, eu sou social, familiar, coletivo. A prosperidade real, ela é integral. Ela não é fracionada. Que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Ou seja, tem como viver uma vida cristã com menos arrependimento. Em que sentido eu falo? De que você não está praticando o que a massa pratica. Você, como ser humano, continuará pecando? Óbvio. Mas olha só, você não peca como o homem vadio peca. Como o homem irresponsável peca. É possível, Paulo disse, que o espírito, a alma e o corpo sejam encontrados irrepreensíveis na vida do Senhor. Ou seja, quanto mais progride, não apenas eu sou aceito por Deus, mas eu sou principalmente transformado por Ele. Porque não há graça inclusiva que não seja graça transformadora. Não existe graça de amor que não seja graça confrontadora. Então, quanto mais eu caminho com Deus e Deus se revela a mim, meu espírito, minha relação espiritual com Deus, minha alma, minha relação emocional comigo mesmo e com o mundo, e o meu corpo, a relação que tenho com o mundo, comigo, com a família, com as relações, se tornam plenas, íntegras, porque a fé é total. Como produzir vida em meio ao caos? Sendo total. Não adianta crescer financeiramente fraudando.
Não adianta crescer financeiramente mentindo, enganando. Falei isso ontem. A Bíblia diz em Provérbios que o dinheiro ganho com fraude, ele pode ser gostoso no momento, mas depois você se verá como mastigando pedrinhas, areia. Já, meu filho, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, né? O Estevão nasce agora em janeiro. O João, que é o meu filho do meio até então, dos nascidos, ele é o do meio. Ele tá com 11 anos, ele é autista. Quando a gente levou ele pra praia a primeira vez, o tadinho achou que a areia da praia era farinha. Nossa, que dó dele. Mastigando a areia da praia. Assim a Bíblia diz que há prosperidade com fraude. Então, olha só, gente, não se desespere em meio ao caos. Deus tem promessas. O Evangelho sempre é a revelação da bondade de Deus e da bem-aventurança. Tem prosperidade no caos, tem provisão no caos, tem alegria no caos, tem família no caos, tem vida no caos. Só olhe para o lugar certo. E não tente produzir a riqueza, a prosperidade, o ganho com mentira, com fraude, com engano, com desvio, com desobediência, com anarquia a Deus. Se mantenha firme. A vida nos vales. O Senhor chama o profeta Ezequiel e diz: o que tu vês? Então, vale era morto, cheio de ossos. Mas pela perspectiva de Deus, aquilo não era um cemitério, aquilo era um exército. Então, existe vida de Deus em qualquer contexto, irmão. Existe saída, existe escape em qualquer situação. Só olhe para Deus, não olhe para o Doriana, não olhe para o Witzel, não olhe para o Ibanez aqui, governador de Brasília, não olhe para o Bolsonaro, não olhe para mim, não olhe para o outro, olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para o Evangelho, olhe para a Bíblia. Ela é a sua esperança de vida e ela vai dar a você soluções que você não está vendo a olho nu. A vida em meio ao caos. Você só precisa olhar para o lugar certo e para a pessoa certa. A pessoa certa é Jesus e o lugar certo é a Sagrada Escritura. Teve muita gente que prosperou em meio à crise. Eu conheço um homem de Deus que faz exportações para a China. Um dia orando, eu senti uma dor dizendo: China, China, vírus ferrou. O irmão tá mal, o irmão faliu, o irmão, nossa, vai dar ruim. Liguei pro irmão: ô irmão, quarentena, pandemia, você se relaciona comercialmente com a China? Como que tá, cara? Tá precisando de alguma coisa? Não, pastor, tô rico. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Tá tudo bem. Deus abençoe, obrigado pela preocupação. E eu falei: como assim? Como assim? Existe torneira nos vales, você sabia? Existe água no deserto, em algum lugar. O irmão está se relacionando com o país que originou a crise mundial e diz: nunca prosperei tanto. Sabe por quê? Porque é um homem que ama a Deus e não para de amar a obra de Deus. Esse irmão que eu citei, ele já ofertou para o reino de Deus mais de 50 milhões de reais. Como que Deus vai deixar o seu sócio falir? Que sociedade é essa? Tá doido? É aquilo que eu sempre falo, meu amigo. Falei isso aqui em um dos nossos 7 dias. Tá tudo gravado e vai ficar disponível por poucos dias aí. Quem não assistiu todos os 7 vai ficar aí pegando retalho e não vai resolver nada, vai continuar aí fraquinho, frágil, sem foco. Ok? É muito fácil ir para a igreja no domingo e dar os 100 reais que é o seu dízimo, e glória a Deus por isso. Muito fácil. A pergunta que eu faço hoje: se Deus te desse 100 mil reais, você dizimaria? E aqui eu não estou entrando, irmão, na licitude de dízimo, Novo Testamento. Assim, ó, para com essa conversa de criança.
Ah, dízimo era comida. Nunca deu um alface para matar a fome de ninguém. Então aqui, ó, ninguém é tomador de grana, ninguém crê em teologia da prosperidade. Ah, mas o dízimo não é do Novo Testamento. Deu o nome de porta. Mas a pergunta é, o que você faz para a glória de Deus com o seu dinheiro? Então para de ser idiota para discutir os termos. A pergunta é se você discute o que está escrito para ser melhor do que você era. Senão você é um mobralzinho. Se o dízimo é da lei e o discípulo de Moisés era dizimista, você é um discípulo de Jesus canalha que vai fazer para Jesus menos que aquilo que o discípulo de Moisés fazia para Moisés? Então baixa a bola, porque o discípulo de Cristo está à frente do discípulo de Moisés. Discípulo de Jesus não vai ficar abaixo da média do discípulo de Moisés. E a gente não faz para ser salvo, a gente faz porque fomos. A gente não faz para ser amado como na lei, a gente faz porque fomos amados. Então, em Jesus, eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Então, não vem com esse papo teu aí de, ai, dízimo. Irmão, eu estava passando fome no Nordeste há 2 décadas atrás. E hoje eu estou aqui com você, com um ministério para a glória de Deus relevante em muitas nações da terra, escrevendo os meus livros, fazendo o barco de Jesus andar para frente nesse país. Mais de 25 projetos. A gente ajudou irmãos vocacionados à política a entenderem a política pela visão de Jesus. Muitos foram eleitos nesse ano e muitos serão no ano que vem. A gente crê que a mesa de trabalho precisa ser ocupada e se ela ficar vazia, o Doriana vai sentar e o resultado vai ser esse. Então não vem meter marra para cima de mim discutindo terminologias, etimologias. Eu quero perguntar sobre o testemunho. Tu tá certo biblicamente? Coloca a prova na mesa, macho. Apresenta teus resultados, apresenta teus testemunhos. Fruto, como eu sempre digo, não salva, mas fruto é evidência de salvação. Quer brigar? Quer discutir teologia? Teologia tem consequência. E que consequência a teologia propõe? Fruto. Fruto que glorifica a Deus. E fruto que glorifica a Deus é vida convertida, é vida transformada. É gente que estava passando fome com barriga cheia, é gente que estava desamparada sendo amada. Mas deixa eu voltar para cá. Falando desse irmão, 50 milhões ele já doou, ofertou. Ele já plantou igreja para pastores que nem o convidou para o dia da inauguração. E eu perguntei, você não ficou chateado, não? Ele disse, como eu posso ficar chateado? Nada é meu. E se eu ficar chateado, Jesus para de me prosperar. Então eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo mesmo, eu estou preocupado com Deus. Então, existe vida no caos? Existe. A pergunta é, que tipo de parceria você fez com Jesus? Ele é teu amigo? Tu é amigo dele? Tá dando um problema no YouTube, Carlos, aqui, ó. Na imagem. Deu BO no vídeo. Resolveu? Tá ok, mas o vídeo deu ruim. Pera aí, viu, gente? Rapidinho, quem tá no Instagram só tem uma paciência que tem irmãos aqui no YouTube também. É, deu ruim aqui a imagem. Mas o áudio tá chegando. Vamos continuar. O áudio normal, graças a Deus. Então, é possível a vida diante do caos, desde que a Bíblia e a eternidade sejam os nossos parâmetros. Ok? E deixo para vocês aqui a reflexão de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que Deus possa abençoar infinitamente a sua vida. Foi um privilégio para mim esses 7 dias aqui com vocês.
Ah, deu ruim aqui no Insta. Caiu a live. Peraí. Acabou a 1 hora. Pronto. Vamos voltar. Ao vivo. Voltamos. Beleza. Então, gente, foi uma alegria, um privilégio para mim estar com vocês aqui nesses 7 dias, nesse evento magnífico. Quem se cadastrou no nosso site da comunidade Antifrágil, recebeu os e-books, os PDFs, com um resumo dos 7 dias, né? O que nós falamos aqui, o que nós ensinamos aqui. Os 7 vídeos, as 7 lives estarão disponíveis aí nos próximos dias, 1, 2 dias no máximo. Você pode revisitar todos os 7 conteúdos, tanto no e-book quanto em vídeo, e depois a gente tira do ar e sobe para nossa plataforma na CAF, e somente aqueles que fazem parte da CAF terão acesso quantas vezes quiserem a esse conteúdo e todos os outros conteúdos que estão já dentro da nossa plataforma. Para quem não conhece, CAF é uma comunidade online mundial com irmãos de diversos países junto conosco aqui, celebrando a fé, crescendo individualmente, crescendo como família, crescendo no seu sentimento vocacional de mundo, e dentro da nossa família online, da nossa comunidade, mentoria semanal e conteúdo das mais variadas áreas que podem resolver o problema que você está enfrentando especificamente numa área. A maior gratidão dos antifrágeis é o conteúdo sobre finanças. Tem um curso meu lá, Pobreza Emocional, que dá um Hadouken no camarada, que se não entendeu finanças por ali, já era. Tem um PDF meu, que é um livro Riquezas Amargas, e vários outros conteúdos sobre finanças. Então, a maior transformação da CAF é o seu relacionamento com o dinheiro. Muitos cresceram, entenderam, gente avarenta se tornou generosa, e, cara, 2020, mesmo diante dessa quarentena, muitas empresas nasceram a partir dos membros da CAF, porque entenderam o evangelho de maneira correta com a gente aqui. E a gente fica muito feliz, tá bom? Encerro por aqui e mais uma vez convido você e te dou essa oportunidade. Para o que você está fazendo, clica nos links que estão disponíveis a você, tanto aí no Instagram como no YouTube. Clica lá, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Se já é parte da nossa família ou não quer fazer parte da CAF, quer presentear alguém, você pode ir lá na página de compra, cadastrar toda a compra no teu nome, mas o e-mail tem que ser o nome da pessoa presenteada. Então pega o e-mail da pessoa, quando subir na plataforma, coloca o e-mail da pessoa e a pessoa vai receber a notificação que vai se tornar membro do Antifrágios e você deu esse presente para ela, tá bom? Que Deus abençoe, a gente se vê em breve, nos próximos dias. Para quem é CAF, mentoria terça-feira, retrospectiva de 2020, vai ser tiro, porrada e bomba de Jeová na tua vida para empurrar você para um 2021 revolucionário na tua vida e que seja o ano mais espetacular da tua vida, tá bom? Um beijo, amo vocês, a gente se vê.